Fala pessoal, boa tarde a todos. Pessoal, hoje eu quero estar falando aqui sobre o informativo 869 do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, sobre Tribunal do Júri. E o que foi decidido ali no STJ, amigos? O STJ decidiu o seguinte, que no Tribunal do Júri, que é aquele órgão ali responsável pelo julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os crimes conexos, crimes dolosos, né, contra a vida é quando a pessoa tem intenção de matar. E o crime conexo, por exemplo, é no confronto. O criminoso tem intenção de matar os policiais para assegurar o crime de tráfico de drogas. Tanto o crime de homicídio ou tentativa, quanto o crime de tráfico serão julgados pelo Tribunal do Júri, porque o tráfico está conexo ao homicídio. Então o júri é responsável por esses julgamentos. É ali composto, né, por um conselho de jurados, né, que é a própria população da cidade ali que reside, e julga ali os seus pares. Qual o ponto aqui do STJ? O STJ decidiu que, por exemplo, nos casos em que o Tribunal do Júri, com base na quesitação genérica, que é aquela se o jurado absolve o réu, o Tribunal do Júri absolve aquela pessoa por esse quesito, que é o quesito que? Da clemência. A clemência é o perdão. Nesse caso, quando há absolvição pela clemência, e essa clemência ela é condizente, ela é coerente com os fatos e as provas debatidos em sessão do júri, o Tribunal de Justiça ou qualquer outro tribunal não acima do júri, né, mas com competência recursal, ele não pode determinar a anulação do júri e determinar um outro julgamento se essa clemência é condizente com as provas debatidas no plenário. Por exemplo, vamos imaginar a seguinte situação aqui, que fulano ali estava sendo defendido pelo advogado e o advogado sustenta ali a clemência, o perdão, porque o réu cometeu o homicídio contra o assassino da sua filha e pede o perdão. Esse tema do perdão, da clemência, foi debatido na sessão plenária. A defesa sustentou a absolvição por isso. Falou, o fato aconteceu, ele foi o autor, o réu, né? Porém, pela aquela situação, ele deve ser absolvido. Questão do perdão, né? Que muitos na mesma situação fariam o mesmo. Ou seja, é um homicídio cometido sobre o domínio da violenta emoção, né, pela injusta provocação da vítima, que seria a vítima assassina. Isso é condizente com as provas? É condizente com as provas. Portanto, essa clemência ela é válida, essa absolvição ela é justa. Portanto, o Tribunal de Justiça, por exemplo, caso o Ministério Público resolva entrar com recurso de apelação, ele não pode determinar um novo julgamento, anular o primeiro e determinar um novo. Porém, a gente tem que estar atento ao que? Ao tema 1087 do STF. O que o STF decidiu nesse tema? Porém, pessoal, antes disso a gente tem que entender o que? Que até 2008, antes da reforma do Código de Processo Penal de 2008, a apelação que está prevista ali no artigo 593, inciso 3, a linha D do Código de Processo Penal, ela permitia, antes de 2008, permitia a absolvição pela prova manifestamente contrária à prova dos autos, tanto em caso de condenação quanto em caso de absolvição. Por exemplo, fulano foi absolvido, porém as provas eram manifestamente contrárias à prova dos autos. Ou seja, não existia nenhum elemento de prova, nenhum fato que fosse condizente com aquela absolvição. Por que eles absolveram? Se nenhum elemento de prova leva àquilo. Antes de 2008 isso era possível, esse tipo de absolvição. Recorrer desse tipo de absolvição, aliás. O Ministério Público recorrer. A partir de 2008 o que aconteceu? A partir de 2008 só poderia recorrer das condenações manifestamente contrárias à prova dos autos. Ou seja, só a defesa poderia recorrer. Se meu cliente
fosse condenado e nenhuma prova ali no processo fosse coerente com aquela condenação, eu poderia recorrer com base no artigo 593 e falar lá no Tribunal de Justiça: olha, desembargadores, excelências, vejam bem, nenhuma prova leva a essa conclusão adotada pelo Conselho de Sentença. Nenhuma prova aqui sustenta essa condenação. Logo, a prova é manifestamente contrária à prova dos autos. A partir de 2008, só a defesa poderia recorrer. O que acontece? Houve um julgamento de um recurso extraordinário no tema 1087 do STF, que o STF ali fixou a seguinte tese, de que é possível sim, tanto o Ministério Público quanto a defesa, que eu já falei, mas é possível o Ministério Público recorrer das absolvições manifestamente contrárias à prova dos autos. Se aquela absolvição não encontra nenhum elemento no processo, é possível o Ministério Público recorrer. E além disso, o STF também fixou que as absolvições por clemência, por perdão, devem ser condizentes com os precedentes do STF, com a Constituição Federal e, evidentemente, com a prova. Vamos imaginar a seguinte situação com os precedentes do STF. O STF decidiu que, por exemplo, a legítima defesa da honra, que é naqueles casos em que o autor assassina a vítima para defender a honra dele. Ele foi traído, por exemplo, pela sua esposa. E o advogado chega lá e pede perdão porque ele estava defendendo a honra dele. Isso hoje em dia já não é mais possível. O STF fixou a tese de que isso viola tratados internacionais de direitos humanos, isso é fruto de uma sociedade machista, enfim. O STF argumentou ali, né, que isso é tornar a culpabilizar a vítima pelo crime. Então o STF fixou, isso não pode. Esse tipo de clemência também não pode ser alegado. Outro tipo de clemência que não pode ser alegada é a vingança. Fulano matou meu pai. E eu vou lá, mato fulano. Faço uma emboscada para ele, depois de uns dias, e o executo. Isso o STF também não permite, porque os crimes hediondos, segundo o STF, é vedado a graça e a anistia. E isso seria legitimar a vingança privada e não a justiça. Que a justiça seria o quê? Os próprios jurados julgarem aquela pessoa, não você fazer um julgamento privado. A vingança ela deveria ser pública, não privada. Então, o STF também pontuou que esse tipo de argumento não é possível no tribunal do júri. Aí tem a discussão, né? Eu, por exemplo, sou contra isso. A justiça e vingança, na minha opinião, são a mesma coisa. Tanto que existe aquele velho ditado, né? Fez justiça com as próprias mãos. O Estado, quando faz a justiça, ele também faz vingança. Mas só com uma vingança pública. Você tira das suas mãos e coloca na mão do Estado. Então é muito difícil querer até julgar uma pessoa, até porque questão de proporcionalidade, nesse caso da vingança privada, foi proporcional, né? Evidentemente. Então, essa foi a tese fixada pelo STF nesse tema 1087. O STJ, então, analisando esse tema, falou que a clemência ela é possível, desde que ela tenha sido debatida no processo, ali a defesa tenha alegado aquela clemência, ou seja, tenha sido debatida no processo e ela seja coerente com os fatos e as provas, e também ela não viole os precedentes. Outro ponto, né, que a gente tem que rever aqui é que o recurso de apelação com base no artigo 593, inciso 3, a linha D, ele é possível tanto nas absolvições, manifestamente contrária à prova dos autos, quanto nas condenações também manifestamente contrária à prova dos autos. Então, um precedente muito importante para quem atua no tribunal do júri. Se você está defendendo o seu cliente ali e você quer alegar uma tese de clemência, debata ela. Mostre para os jurados. Porque, por exemplo, se você não debate essa tese, você, sei lá, debate negativa de autoria, desclassificação,
né, e os jurados não acolhem a tua tese de negativa de autoria e desclassificação, mas ainda assim absolve o teu cliente por clemência, mas você não falou no processo sobre isso, é possível que essa absolvição seja anulada. Porque você não se citou, você não foi debatido no plenário. Então fiquem atentos a isso, pessoal. Muito importante, você que milita no Tribunal do Júri. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de se inscrever aqui no canal. Curtam, comentem, compartilhem. Você que também assiste, mas não se inscreve, se inscreva aí, por favor, para estar ajudando aqui no trabalho. Muito obrigado a todos.